Homem é preso suspeito de manter a companheira em cárcere privado em Esperança. Estava trancada dentro de casa, isso era uma prática constante de seu companheiro, que não tinha autorização para sair de casa e, quando ela saía, devia sempre estar acompanhada por ele, e que ele cortou todo o seu contato com o mundo externo. A ESA emite alerta de chuvas intensas com registros de raios e ventanias. Série especial mostra a invisibilidade e sofrimento de quem mora nas ruas de Campina. Um dá uma roupa, outro dá um calçado, outro dá uma quentinha. Quando não passa, a gente se vira no restaurante Saco Preto. É o saco deles que fica nas pizzarias. Paraíba registra aumento de mais de 40% nos casos de dengue em comparação a 2024. E ainda, os jogos que movimentaram o início da segunda rodada da Copa do Nordeste. Hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando sobre um caso de prisão por cárcere privado que aconteceu na região de Esperança. Um jovem de 24 anos mantinha a companheira presa dentro de casa sem ter contato com outras pessoas. Chegou ao conhecimento da delegacia, por meio da mãe da vítima, que sua filha estaria sendo vítima do crime de cárcere privado pelo seu companheiro. Ela ficou sabendo de tal situação, pois não tinha notícias da sua filha há dias, momento em que foi até a casa dela. Por uma pequena fresta na porta, sua filha lhe contou que estaria trancado em casa, que não teria possibilidade de sair e que isso seria uma prática frequente de seu companheiro. A partir do conhecimento dessa informação, dessa notícia, de fato criminoso, os policiais dessa delegacia especializada da Mulher de Esperança se dirigiram prontamente ao endereço dessa vítima, momento em que constataram a veracidade das alegações, em que ela contou para a equipe que estava trancada dentro de casa, que isso era uma prática constante de seu companheiro, que não tinha autorização para sair de casa e, quando ela saía, devia sempre estar acompanhada por ele, e que ele cortou todo o seu contato com o mundo externo. Por essa razão, a equipe policial a liberou deste cárcere e a trouxe para a delegacia de polícia a fim de lavrar os procedimentos cabíveis. Chegando na delegacia, momentos depois, este indivíduo chegou aqui ao local, no momento em que lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de cárcere privado. E olha aí, gente, a importância dos familiares, amigos denunciarem quando percebem algum caso estranho, principalmente um caso de violência, tá aí. Ela foi salva graças à mãe que percebeu. Então pode ser um síndico de prédio, um vizinho, denunciem sempre. E a gente vai mostrar mais um caso inadmissível de violência contra a mulher. Dessa vez um homem foi preso, suspeito de estuprar e, como se não bastasse, ainda filmou o ato criminoso e postou nas redes sociais. As investigações tiveram o seu início a partir do relato da vítima, quando informou que, após estar embriagada e desacordada, sem poder manifestar a sua vontade, teve atos sexuais com o investigado. O investigado, por lógico, aproveitando-se da sua vulnerabilidade, praticou diversos atos com ela. Porém, não bastasse a crueldade do estupro, o indivíduo ainda gravou as cenas e postou em suas redes sociais, divulgando os atos do estupro, o que configura também um crime. Para além do crime de estupro de vulnerável, considerando que a vítima não tinha condições de manifestar a sua vontade sexual de ter atos com o investigado, também responderá pelo artigo 218-C do Código Penal, que é divulgar cenas de estupro de vulnerável. E olha, uma operação policial apreendeu um adolescente suspeito de participação em vários assaltos. A gente vai ver os detalhes agora. Esse adolescente foi apreendido no bairro Pedregal, ele tem 16 anos de idade e foi uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos. Quando os policiais apreenderam esse adolescente, descobriram uma série de crimes que ele confessou que participou. E pelo menos um envolvimento em roubo de 5 veículos. A polícia descobriu também que esse adolescente está envolvido na tentativa de latrocínio que aconteceu contra um idoso a semana passada. Inclusive, esse idoso perdeu o controle do carro na Avenida Canal, a caminhonete caiu na avenida, o idoso foi conduzido ao hospital de trauma. E depois desse roubo a esse carro,
Inclusive, esse adolescente, na companhia de outros comparsas, roubou uma moto no bairro Conceição, no Alto Branco, enfim, inclusive que também, nessa situação, houve um disparo de arma de fogo contra a vítima e essa vítima, por sorte, não foi atingida. Então, a polícia, durante essa ação que aconteceu no bairro Pedregal, apreendeu na casa de um comparsa desse adolescente várias peças de veículos, inclusive pneus e outros acessórios. Ele, quando veio aqui na delegacia, ele confessou a participação nos 5 crimes. Ele é suspeito também de integrar uma organização criminosa, que é voltada justamente para a prática desses roubos, também invasões a residências que ocorreram nesse ano aqui na cidade. Inclusive, um dos veículos roubados por eles, o Onix Prata, no último dia 31, foi usado numa invasão de uma residência que ocorreu ontem no bairro do Santo Antônio, aqui em Campina. Posteriormente, ele foi encontrado pela Polícia Militar na residência de uma mulher. Ela também foi autuada em flagrante pelo crime de receptação. E as diligências continuam no sentido de identificar e localizar os demais integrantes, inclusive ver o grau de envolvimento dessa mulher que estava com o carro com o restante do grupo criminoso. Vamos mudar de assunto? O estado da Paraíba está sob alerta de chuvas intensas desde o início de fevereiro. A gente está vendo aí vários estragos, dessas chuvas. O estado registrou também 310 raios em 24 horas. Então, a gente vai trazer todas as informações sobre esse assunto agora com Sabrina Lima. O aviso meteorológico que a ESA mandou de chuva intensa foi de ontem para até 72 horas, ele se estende até amanhã. E, sim, essa previsão de chuva ainda até amanhã, principalmente para o litoral sul do estado, mas o litoral como um todo, mais ainda para o litoral sul. Esse vórtice é comum para essa época do ano, época de verão, dezembro, janeiro, fevereiro até março, e ele voltou a atuou em janeiro e voltou a atuar agora novamente. E ele vai permanecer por aí até mais ou menos sexta, sábado, mas com chuvas intensas de hoje para amanhã ainda, previsão de chuva forte, principalmente para o litoral. E aí ele estava explicando de forma muito didática, nesse telão que a gente tem aqui, justamente o que é esse vórtice, esse círculo que a gente está vendo aqui. Aqui no centro não tem chuva, ele afasta a possibilidade, mas nas bordas aí sim tem chuva. Isso, ele é um movimento ciclônico nos altos níveis da atmosfera, onde no centro ele inibe a formação de nuvem devido ao ar ser de cima para baixo, ou seja, um movimento descendente, e nas bordas onde tem um movimento ascendente, justamente aqui onde está pegando o litoral da Paraíba, que é essa faixa do litoral sul. E aí onde está vermelho aqui é onde está mais intenso, ele vai escurecendo, é isso? Isso, essas cores mais quentes é justamente a temperatura no topo da nuvem, ou seja, significa que são nuvens de grande extensão vertical, e onde a temperatura lá está muito abaixo de zero. Então, essas nuvens de grande extensão vertical, ela provoca chuva mais intensa e seguida com raios e trovões e ventos fortes também no início. Esses raios, essas chuvas, estão dentro da média ou a gente está tendo um fevereiro aí diferente esse começo de mês? Não, é comum para essa época do ano, Esse tipo de fenômeno, quando atua, ele atua numa região muito grande, ele está acontecendo no estado da Paraíba todo, e à tarde e à noite também provocará chuva no sertão, pancada de chuva mais de forma mais localizada, De forma mais ampla vai ser no litoral, brejo e agreste do estado da Paraíba. Olha, as chuvas que vêm caindo desde as primeiras horas da manhã aqui em Campina Grande estão deixando estragos, viu? Na rua Giló Guedes, aqui no centro, a gente está vendo aí as imagens, ficou tudo alagado ali nas proximidades da FIEP. E um ônibus acabou ficando preso em um buraco. O motorista não viu o buraco, que estava debaixo d'água, passou e acabou ficando preso. Olha aí a dor de cabeça, graças a Deus ninguém ficou ferido, foi só o susto mesmo. Vamos mudar de assunto, a gente vai falar agora sobre um assunto muito importante, vamos falar sobre dengue. A Paraíba registrou um aumento de 40,71% nos casos prováveis de dengue em comparação ao mesmo período do ano passado, ou seja, a gente precisa ficar em alerta. Como você já adiantou, os casos de dengue tiveram um aumento, a gente teve 674 casos prováveis de dengue aqui no estado da Paraíba, um aumento de 40,71% comparado ao mesmo período, ou seja, janeiro de 2024. 2 mortes com suspeitas de terem acontecido pela dengue estão sendo investigadas, uma aqui em Campina Grande e outra em São João do Cariri. Em relação às outras arboviroses, a gente tem algumas atualizações também e comparativos, com o mesmo período do ano passado. A chikungunya, essa teve aí um registro de 55 casos
prováveis, e essa teve uma diminuição comparado a janeiro de 2024, uma diminuição de 48% nos casos prováveis de janeiro agora de 2025 para janeiro de 2024, nenhuma morte suspeita em relação à chikungunya. Em relação à Zika, a gente teve um caso, né, de Zika registrado aqui no nosso estado. Esse boletim também trouxe a atualização da febre Oropouche. Essa não é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é transmitida pelo mosquito maruim ou muruim, como algumas pessoas conhecem, mosquito que não é muito comum aqui na nossa região, mas a gente teve 8 casos de febre Oropouche registrados aqui no nosso estado nesse mês de janeiro. Alguns desses casos foram de pessoas que viajaram para localidades onde a febre é mais comum, onde esse mosquito é mais comum, mas voltaram para o estado com a doença. Esses foram os 8 casos. Como eu disse, 2 mortes sendo investigadas por dengue, um aumento de 40,71% comparado a janeiro do ano passado, e isso ressalta a importância da gente cuidar do quintal da nossa casa, da frente da nossa casa, das calhas, daquela parte ali da geladeira que acumula água, botar um pouquinho de cloro, de água sanitária por ali, para que a gente possa prevenir. Vamos falar de futebol agora. Ontem, 3 jogos movimentaram o início da segunda rodada da Copa do Nordeste. O destaque do dia, é claro, foi a partida do Souza e do Vitória. Infelizmente, o Dino acabou perdendo no Barradão por 1-0, mas foi elogiado, viu? Vamos ver. No primeiro lance de perigo, Janderson recebeu o cruzamento de Claudinho e perdeu embaixo da trave. Que chance, hein? O Souza respondeu no escanteio fechado de Patrick, mas Herbert não alcançou e o goleiro do Vitória ainda sofreu falta no lance. Mas o Leão martelava e colocava Bruno Fuso para trabalhar. Em casa, o time baiano não queria perder a invencibilidade na temporada. O Souza saiu errado com Wesley e Herbert e Janderson bateu com desvio, quase enganando Bruno Fuso. Mais um escanteio do Souza e Herbert perdeu na disputa com o goleiro do Vitória. O pé de Patrick estava calibrado, mas as chances não eram aproveitadas. Só que aos 45 não teve jeito. Janderson inaugurou o placar após o levantamento de Claudinho e a ajeitada com o braço de Zé Marcos. Gol irregular, mas gol validado. 1-0 Vitória. Já no segundo tempo, os ânimos leoninos continuavam a todo vapor. Baralhas tentou de longe, mas pegou errado. Jackson levantou na área, calculado, mas Ian Augusto cabeceou errado, por cima do gol. Mesmo tentando, o Souza não chegou ao empate. E terminou assim no Barradão. Vitória 1, Souza 0. Olha, tivemos mais 2 jogos ainda pelo Grupo A. O Sport, próximo adversário do Souza, perdeu para o Fortaleza por 2-0. Pelo Grupo B, Sampaio Corrêa e o meu América, lá do Rio Grande do Norte, ficaram empatados em 2-2. A rodada segue agora à noite com o Motoclube Ferroviária, Altos e CRB pelo Grupo A. E pelo Grupo B, o Confiança pega o Náutico e a Juazeirense enfrenta o Bahia. Fechando a noite em Ceará e CSA. A seguir, histórias comoventes de quem mora nas ruas de Campina. E olha, hoje a gente vai estrear o primeiro episódio da série Além da Esquina, Sobrevivência e Recomeço. Nossa equipe percorreu diversos locais de Campina Grande para contar histórias reais de pessoas que perderam tudo e foram parar nas ruas. Aqui em Campina Grande, são quase 300 pessoas que não têm aonde morar. Mas que eu quero sair da rua. Isso não é vida pra ninguém, não. Isso não é vida pra ninguém, não. Esta é Maria José, de 37 anos, que é conhecida pelos mais íntimos como Xuxa. Nas ruas há mais de 4 anos, ela disputa espaço com cerca de 20 pessoas debaixo dessa marquise, bem no centro de Campina Grande. A tristeza no olhar e o choro têm um motivo: família. Depois que eu perdi minha avó e minha mãe, eu vi que sair,
Não. Xuxa viu sua vida desabar. Ao não suportar a dor do luto, procurou refúgio no álcool. Por causa do vício, acabou perdendo a guarda dos filhos. Agora, o seu maior sonho é tê-los de volta. Eu tenho 3 filhos também. E minha filha tem 14 anos. E os 2 meninos, o conselho tutelar pegaram. E a minha filha, o maior sonho dela é ter comigo. E toda vez que ela me vê, ela diz, mãe, eu queria ser essa vida. É o maior sonho que eu quero, é ter meus filhos de volta. Os filhos de Xuxa ficaram em uma casa de acolhimento, foram parar na lista de adoção e hoje vivem com uma nova família. E ela tinha os filhos acolhidos na Casa da Esperança. E nós conseguimos, através das SEMAS, né, o benefício do aluguel social, conseguimos esse aluguel para ela, montou a casa, toda organizada, e ela levou os filhos para ficar com ela. Mas, infelizmente, na primeira oportunidade que ela teve, né, de sair com as crianças, ela, infelizmente, teve a recaída, né? Voltou a beber e perdeu a guarda das crianças. E, infelizmente, né, é uma situação triste, porque perder a guarda dos filhos, né, perder o direito de ficar com as crianças por conta do vício, né? Que realmente é uma doença, não é porque ela quer, é uma doença. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, há cerca de 300 pessoas em situação de rua aqui em Campina Grande. Muitas delas estão aqui, nesse espaço, no Sesc Centro, que fica bem no coração da cidade, no centro da Rainha da Borborema. São homens, mulheres e crianças, vivendo em mais de 30 pontos aqui da cidade. Muitas dessas pessoas que estão neste local não quiseram ser filmadas. Recuaram quando viram nossa equipe, enquanto outras permaneceram dentro de suas barracas improvisadas. Mas com um pouco de paciência, algumas aceitaram gravar. É o caso de Joseildo. Ele perdeu os pais e há mais de 5 anos sobrevive nas ruas. A população tem medo de nós. Porque a pessoa suja assim. Às vezes a gente vai perguntar até uma hora, o cara diz, não tem não. O cara não está pedindo nada, porque eu não ando pedindo nada a ninguém. Eu ando catando minha reciclagem, fazendo meus negócios, eu não sei pedir, sabe? Isso é humilhante, isso é humilhar as pessoas. Né? Fica difícil, é isso? Porque não é porque não é todo mundo que mora na rua, também que é ladrão não, que... Né? Tem gente que mora na rua que não rouba não, mesmo. Não faz coisas erradas não. Assim como Joseildo e Xuxa, o senhor João relatou um pouco de como é viver em situação tão delicada. A violência e a invisibilidade social são marcas presentes no dia a dia. A casa da gente não tem porta, todo mundo que chega se aproxima. Durante a noite, muito perigoso. Sempre acontece as coisas, já botaram fogo em mim, um chega me chutando, outro chega ameaçando. Tudo isso acontece na rua. Ninguém quer ficar no meu lugar, sempre aparece gente só para criticar. A comunidade passa, ajuda. Um dá uma roupa, outro dá um calçado, outro dá uma quentinha. Quando não passa, a gente se vira no restaurante Saco Preto. É o saco de lixo que fica nas pizzarias. Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, 63% das pessoas em situação de rua são homens e 61% estão solteiras. Já a cor da pele predominante é a parda, com 60%. 35% têm entre 18 e 38 anos de idade. Já os que têm entre 39 e 59 anos representam 37%, enquanto que 10% são as pessoas entre 60 e 86 anos. Os outros 18% não informaram a idade. Durante nossas conversas, identificamos que a perda de um familiar é um dos motivos que levou muitas pessoas às ruas. E para entender como esse trauma pode ser tão doloroso, procuramos um profissional. Quando essa perda ela não é elaborada, ou quando essa pessoa que está em luto, ela não tem o amparo da sociedade, dos familiares, o cuidado desse luto, ela se sente completamente perdida, desamparada. Então, o luto ele pode ser considerado, né, dependendo do contexto e como ele é vivenciado, como um episódio traumático.
E você relatou aí a questão dos vícios. E há uma correlação muito grande entre vícios e traumas. Então, os principais traumas que a gente vê também em pessoas em situação de rua é negligência. E essa negligência não é apenas o abandono, mas aquela falta de vínculo, aquela falta de afeto, de cuidado emocional, os abusos, tanto sexuais como psicológicos e físicos, né? As agressões físicas, o bullying. Para quem vive nas ruas, o tempo parece parado. Mas mesmo assim, há sonhos que persistem, apesar das inúmeras dificuldades. O primeiro sonho que eu quero é ver minha família olhar para mim e ver outra pessoa, né, em cima de eu. O que eu quero ver é só desgosto dele. Restaurante Saco Preto, que é o lixo das pizzarias. E a gente às vezes reclama quando não tem aquela comida específica que a gente quer na mesa, né? O Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com o SBT Brasil. A gente se encontra amanhã. Até lá.